Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 10, irmão. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós vamos conversar um pouco, irmãos, sobre esse texto, capítulo 1 de 1 Samuel, a história de Ana. Eu sei que muitos de vocês já leram essa história, já ou leu parte ou toda, ou já ouviu falar sobre alguma parte do texto, sobre a vida de Ana. Esse livro, ele vem aqui depois do livro de Ruth, mas na Bíblia hebraica, o livro de Ruth está depois do de Samuel. Ele vem depois do livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes sabe que é um livro da decadência do povo de Israel. Quando você lê o último versículo do livro de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, né? Cada um fazia o que se achava mais reto. Juízes capítulo 21, versículo 25. Aí vem a história de Ruth, que a nossa Bíblia ela traz uma sequência da Bíblia do grego, né? Ela não traz essa sequência aqui da Bíblia de Israel. E por isso vem o livro de Ruth aqui, neste local. Aí quando você vai para 1 Samuel, você entende que 1 Samuel está dando continuidade no livro de Juízes. Quem já leu a Bíblia percebe isso, porque 1 Samuel ainda não havia rei no início do livro, ainda não havia rei em Israel, e o povo estava servindo ao Senhor em Siló, aonde estava construído o tabernáculo. Não pode se dizer se era aquele tabernáculo que Moisés havia construído no deserto, mas certo é que tinha um tabernáculo em Siló, construído para adorar a Deus. O livro de Samuel, ele vai ungir 2 reis. No primeiro livro, ele vai ungir Saul e vai ungir Davi. 2 reis escolhidos segundo o coração. O primeiro rei segundo o coração do povo, o segundo rei segundo o coração de Deus. Quando você lê o livro, você vai perceber isso. Logo no princípio do livro começa a história de Ana, que eu quero que você acompanhe comigo. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Entenda que o livro começa já explicando a história de Ana e especifica como começou a história. Especifica como, irmão. Ele diz que Eucana tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, a qual ele casara, a mulher principal, a qual ele escolheu para viver com ela. Ela era estéril, mas naquela época
o homem tinha que ter filhos para deixar a sua herança ou para ajudar a manter os seus negócios. Para manter os negócios, ele tinha que ter filhos, porque gerenciava negócio naquela época de fazenda, de terra, de bois, de vacas, ovelhas, era a própria família. Então, ele tinha que ter filhos. Como Ana era estéril, ele então, já de costume do povo da Palestina, arrumou uma segunda esposa, uma concubina, que começou então a dar a ele filhos. Pastor, mas não era pecado? Era tolerável por Deus por causa da cultura deles e por causa da questão de descendência. Não era uma questão de não ser pecado, era pecado. Deus coloca, permite, está na Bíblia, era pecado e é pecado. E você encontra isso na lei. Quando Moisés escreve a lei, Moisés ratifica a questão, colocando que adultério é pecado. Ele escreve essa questão lá. Então, era pecado, era tolerável, por causa da dureza e da cultura do povo, que na época precisava de ter filhos. O homem que não tinha filhos era considerado maldito, e a mulher que não produzia era também considerada maldita. Ou seja, era uma mulher seca, não se constituía como feminina. Ela perdia, ela era amaldiçoada pela própria família dela. Então, quando a Bíblia começa a história e já coloca Eucana com Ana e Penina, ele não casou com as duas mulheres, ele casou com Ana. E percebe que Ana não gerou filhos. Percebe que Ana no primeiro ano não gerou filhos, no segundo ano não gerou filhos. Dúvida, era ele ou era ela? Então arruma-se uma segunda esposa. E aí, quando Penina engravida, percebe que o problema era de Ana. O problema era Ana. Quando chega que o problema era de Ana, começa aqui a amargura de Ana, irmão. É porque quando você lê a história, você não percebe por que era o seu sofrimento. Sofrimento da sociedade porque a mulher era vista como maldita. Sofrimento da família, os pais e a mãe da noiva, da mulher, porque eles a tinham como estéril. E isso era um sofrimento para ela. Qualquer lugar que ela chegasse, as pessoas iam olhar para ela e falar, não gera filhos. Ficava como estigma na vida de Ana. Agora pensa comigo, irmão. A Bíblia fala que, quando você for ler o texto, vamos continuar lendo para você entender aqui. Versículo 3, meu filho. Subiu, pois, este homem. Que homem é este? Eucana. Este homem da sua cidade. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Siló era uma cidade já próspera, muito bem regada por águas, era um local bom de se morar. E estava ali o sacerdote de Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Versículo 4, sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado Olha o texto, irmão. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, fechado a sua madre. Presta atenção na questão, irmão. Imagine que Penina tinha filhos e filhas. A Bíblia não diz se era 3 filhos e 2 filhas, ou 3 filhos e 3 filhas, ou 2 filhas e 2 filhos. Certo é que era mais de um masculino e mais de um feminino. Agora imagina que todo ano, na realidade as festas de Israel eram 3. Mas ele ia uma vez por ano, ele ia no final da colheita. Porque de um plantio por outro tinha aproximadamente um mês e pouquinho. Como ele era fazendeiro, ele não poderia estar indo lá que ele ia perder o seu plantio e ia abandonar as suas terras. Então ele ia de ano em ano adorar o Senhor.
geralmente no começo de outubro, ou no meio do mês de outubro. E ele ia adorar o Senhor. Todo ano, todo ano, presta atenção, irmão, todo ano, quando se fala, vamos sacrificar o Senhor, para Penina, uma alegria. Para Ana, para Penina, prazer. Para Ana, sofrimento. O primeiro ano, bom, Penina tinha só um filho. Normal, pode ser que o próximo ano eu estarei grávida ou estarei indo com o menino nos braços. O segundo ano já não foi assim, irmão. Já estaria aí, já no quarto ano e não tinha filhos. E Penina já começou a perseguir a Ana. O que é amargura, irmão? É nervoso, coração irritadiço. Por que não ficar irritadiço? Tinha como não ficar? Não tinha. Não tinha. Para Penina, uma alegria. Para Ana, sofrimento. Vamos adorar o Senhor. Nossa, vai começar tudo de novo. Quando nós sairmos daqui, Penina já vai começar a sorrir. A aflição. Eu olho Penina levando seus filhos para adorar a Deus. E eu? Nada. Ana ia de mãos vazias. Penina ia puxando seus filhos. Olha para mim aqui, irmão. Ela estava irritada com ela mesma, porque era estéril. Irritada com ela mesma. Quem é que não fica assim, irmão? Quando você olha para você e vê que o problema é você. O problema é você. Quando o problema é você, irmão, mais irritado você fica. Irritada com Penina. Porque Penina a implicava, irritava, caçoava, como diz o nordestino, né? Caçoava dela. E ela ficava irritada com aquela maneira de Penina tratar a sua vida. Irritada com o próprio Deus. Aí você fala, tem condição de irritar com Deus, irmão? Não no sentido de ira, de briga, não. Mas no sentido de você olhar e dizer assim, o Senhor encerrou a minha madre. Porque o texto está dizendo, porém, o Senhor fechou a sua madre. Quem fechou? O Senhor. Agora, irmão, como? Se Ana era a boa esposa, por que era ela o problema? Se Ana era a boa esposa, por que o sofrimento veio só sobre ela? Não traz um problema a ser entendido. Por que Penina, se ela era a má pessoa na história, por que ela então não ficou com a madre fechada? Por que ela tinha que ser abençoada dessa forma? Não é o pensamento de hoje, irmão? Por que fulano é abençoado e eu dessa forma? Por que fulano tem tantas vantagens e eu nada de vantagens? Recebe tanto favor de Deus e eu só maldição, só problema, só angústia, só dor. Não dava para olhar, irmão? Vamos subindo. Eu imagino que tinha uns 20, 25 quilômetros. Vai subindo para ir encontrar com o Senhor lá. Agora, eu estou indo mais uma vez encontrar com Deus. Já estou orando há anos. E Deus não faz nada. Todo ano que eu oro, Penina engravida. Todo ano que eu dobro o joelho, Penina é abençoada. Cada vez que eu me imagino ter que ir, traz o meu coração uma ira, uma agonia, amargura. A palavra amargura aqui, irmão, irritadiça, contrariada com a própria vida. O que sou eu?
Por que Deus fez isso comigo? Quem já se perguntou isso alguma vez na sua vida, irmão? Por que Deus fez? Ou por que Deus permitiu isso na minha vida? Quase que 80% das pessoas já perguntou isso um dia. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Você olha para o texto, você encontra questões que você fica pensando. Contar o texto é fácil. Viver a história. Viver a história. Imagine Penina de frente do templo. Porque o que era a oferta da comunhão, irmãos? Chegava para ofertar ao Senhor, matava o animal, uma parte queimava total a Deus, outra parte o sacerdote fazia comida para o sacerdote que estava fazendo a liturgia do templo ali, e junto com o sacerdote ali, dividia-se as porções para a família que fazia o sacrifício. Então era a oferta da comunhão. Uma parte queimava total, uma parte ficava com o sacerdote que também comia ali junto, fazia, vou colocar como hoje, fazia um churrasco ali, né? E uma parte, a família que estava fazendo a oferenda, participava. E na hora, já era de costume, o pai de família separava as porções para cada um. Então, para Penina, ela tem 3 filhos, é uma porção para ela e mais 3 porções. E para Ana? Não, Ana é só uma porção. Não dava uma separação e fazia, mas por quê? Ana só uma porção. Aí o texto aí vai dizer o seguinte, que para Ana, ele dava uma porção mais generosa, né? Para Ana, a minha Bíblia diz uma porção dupla, coloca aí versículo 5, meu filho. Porém, Ana dava uma porção excelente, está escrito ali, ó. Porquanto amava Ana, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Presta atenção no texto, irmão. Eu tenho que olhar para mim todo ano e ver que eu não tenho ninguém para dar, porque Deus não quis me dar, irmão. Porque meu marido vai me dar uma simples porção, porque Deus não quis abrir a minha madre. Porque eu orei mais um ano. Porque eu orei mais um ano, mais outro. Mas continua a mesma questão, na mesma forma, a mesma maneira. Olhe para mim, irmão. Quantos crentes reclamam dos seus problemas porque Deus não resolveu em 3 meses? Porque tem 4 meses. Porque tem 6 meses que eu estou orando e Deus não fez nada. A Bíblia não determina, mas vamos colocar que Ana já estava ali há 5 anos. 5 ou 6 anos. Repetindo a mesma história. Repetindo a mesma imagem. Por que era a mesma imagem? Porque era a mesma coisa. Trabalhava, ia oferecer a Deus o sacrifício, agradecer a Deus. Aí tinha as porções, comia, comunhão no templo, voltava para casa. Ia sofrendo, pensando. Voltava, pensando de novo. Ia para orar, alegrava, não, Deus vai fazer. Voltava, Deus não fez. Vamos de novo, vamos de novo. De novo se senta à mesa, de novo vem as porções. De novo é dividido. De novo é jogado na minha cara que eu sou estéril. Essa era a Ana. Essa era a Ana. Essa história, ela choca com a história de Ruth aqui atrás, quando você lê. A diferença é que Ruth, Deus trabalha no mover da história. Deus não entra para fazer milagres. As coisas acontecem, dentro do mover da história se escreve o plano de Deus. Em Ana, a diferença é que Deus entra na história. Em Ruth, Deus não faz milagre nenhum.
Você não vê a ação de milagre de Deus. Você vê a história desenrolar, acontecendo os fatos, e nos fatos Deus trabalha, Deus vai usando os fatos, o dia a dia. Em Ana, não, Ana ora, e Deus entra na história de Ana. Quando você percebe o texto da forma que você olha, você acredita que seria bom. Mas só que o texto que diz aí, ó, porém ele dava uma parte excelente. O texto mais plausível aí seria, para Ana ele dava uma parte, porque ela não tinha filhos. O texto, em outras traduções, vem assim, para Ana ele dava uma parte, porque ela não tinha filhos. Mas essa parte ele chega a dizer para ela, Ana, eu te sou melhor do que 10 filhos. E onde é que mulher vai se consolar com isso, irmão? Porque filhos é diferente de marido. Pode ter 10 maridos, mas não substitui um filho. Não tem jeito. Para a mulher não tem jeito. Para a mulher não muda a situação. Você pode chegar nela 10 vezes e dizer, meu bem, você não tem filho, mas eu te amo. E não muda nada, eu continuo sem filho da mesma forma. Ana, quando Ana vai, aqui a Bíblia não fala se já era o 6º, 7º, né, ano, mas conta que Penina tinha filhos e filhas. E a Bíblia deixa claro a sua rival a provocar, versículo 6, põe 6 aí, meu filho. Pode deixar aquela tradução que estava lá mesmo. Põe 6 aí. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer. Por que ela implicava? Ela queria fazer Ana sofrer. Ela tinha vontade que Ana sofresse. Você já encontrou pessoas assim, irmão? Que ele tem prazer em ver você sofrer. Parece que gosta de esfregar o seu problema. Eu vou dizer a linguagem popular, né, na sua cara. Parece que gosta de passar os seus problemas. É como se fosse o inimigo, né? O diabo é que gosta de falar os seus pecados. Olha para mim, irmão. Quando você vê alguém chegar em você para te apontar seus pecados, não foi Jesus. Você pode fazer igual Jesus, fala para trás de mim, Satanás. Jesus não aponta o pecado dos outros. Jesus perdoa os pecados da pessoa. Jesus resolve o pecado da pessoa. Tem gente que sobe no púlpito para pregar e começa a falar do pecado. É porque a igreja, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, a igreja está em pecado, mas não apresenta a solução. Aí desce do púlpito e deixa a igreja em pecado. Não. O Cristo que está aqui perdoa a sua alma e a sua vida. Porque é isso que ele foi pregado na cruz. Para quê? Para perdoar e apagar todos os seus pecados. Penina era sua competidora. Essa tradução é excelente. ARC, competidora. Você não tem filho, eu tenho. Você não prestou, Ana, você não prestou nem para ter filho. Você não presta nem para gerar. Mas eu tenho. Já é o 4. Já é o 4, eu espero que na minha volta daqui a um ano eu volto com outro nos braços. E você vai voltar de mãos vazias. A Bíblia não fala por quê. A Bíblia não me escreve nas entrelinhas, mas deixa claro uma história. Israel precisava de mudar a sua história. O sacerdote estava arruinado, o sacrifício estava arruinado e as pessoas que ofereciam sacrifício estavam vivendo uma vida espiritual estragada. Israel precisava de alguém que tivesse um contato e fosse espiritual suficiente, um profeta de Deus. Um homem que ouvisse a voz do Senhor e pudesse unir o povo de volta. Israel precisava dessa pessoa. Deus precisava deste homem. Este homem não existia. Deus começou a ver Ana e ver o sofrimento de Ana, mas juntar a necessidade de Israel com o sofrimento de Ana. Olhe para mim aqui, irmão. As questões é que você não entende como Deus trabalha. Como que Deus trabalha, irmão?
para você é um sofrimento que não tem como superar. Deus sabe da sua força e sabe que você pode suportar mais um pouquinho. Deus sabia que Ana suportava mais um ano. Ela vai voltar irritada? Olha para mim, irmão, porque tem crente que é assim. Ele sai daqui, chega em casa, não resolve nada, ele diz, eu não volto mais na igreja. No outro dia ele está entrando nas portas da igreja aí. No culto seguinte ele entra aí de cabeça baixa, mesmo irritado, amargurado, ele dobra o joelho e pede tudo de novo. Até parece que ele não orou ontem. Aí ele volta e ora tudo de novo ao Senhor. Aí chega em casa, dia seguinte, não houve nenhuma solução. Ele fala, eu não vou voltar mais. Deus não ouve ninguém. Não é Deus que ouve. Mas no próximo culto de domingo, ele torna a entrar na igreja de novo. Sabe por quê? Porque ele sabe que a única solução está lá e não aqui. Quando você entende que a única solução é lá, não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde ir. Aí o que acontece? Acontece que quem fechou o útero de Ana foi? Você já se perguntou se o seu problema foi Deus quem colocou? Talvez você está sentado em casa e fala, o diabo está acabando comigo. Deus fala, o diabo não, é eu mesmo. Não é o diabo que está fazendo você ficar amargurado de alma, não, é eu mesmo que estou fazendo. Porque quanto mais amargurado você fica, mais perto você chega. Quanto mais sofrimento, mais perto você aproxima do Senhor. Ainda que me mate, contudo, permanecerei perto do Senhor. Olha para mim aqui, irmão. Deus fechou a madre de Ana. Deus fechou. A Bíblia está dizendo que Deus fechou. E o mesmo Deus que fechou a madre de Ana, deu a ela uma penina. E deu a ela uma penina abençoada, irmão. Uma mulher que produziu um filho todo ano. Talvez você não queria uma penina, mas Deus te deu. E não tem jeito de escapar dela, porque mora na mesma casa. Tem o mesmo marido. Vive na mesma família. Não tinha como. Se tivesse como sair de perto de Penina e morar em outro lugar, em outra cidade, dava certo, mas não tinha. Teria que voltar no próximo ano e ir para Siló e ir junto com Penina, caminhando junto. Por que Deus faz isso? Será por que Deus faz você ficar amargurado de alma e muitas vezes irritado? A Bíblia diz que foi Deus que fez. Versículo 6, 7. Assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não. Quando você está amargurado e tudo fecha a porta, nem fome você tem. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Quase que Ana falou, não. Mais um pouquinho a gente vai falar, não. Você não é melhor do que 10 filhos. Para mim agora, a solução do problema agora seria filho. Você não resolve nada. Tem nenhuma solução aqui. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. E Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez? Quantas vezes ela tinha feito isso, irmão? Quantas vezes ela tinha feito isso? Muitas vezes.
Quantas vezes ela chorou e orou abundantemente? Muitas vezes. Mas esse dia aí é diferente. Por isso que você não pode desistir de orar. Porque você não sabe qual é o dia que é determinado por Deus para Deus responder a sua oração. Há um dia que Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia e vai estender a mão em sua direção e falar: hoje chegou o fim do seu sofrimento. O resultado da oração de Ana traz alegria não só para ela, traz alegria para Deus, e alegria para a nação, e alegria para a sua casa. Penina tinha filhos, mas nenhum dos filhos de Penina trouxe a alegria que o filho de Ana ia trazer. Olhe para mim, irmão. O plano de Deus se cumpre quando eu aceito ele. Quando eu aceito. Irmãos, com certeza, olha, quando Ana vai orar, nós vamos continuar lendo o texto, você vai ver isso. Quer ver versículo 11? E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar, ela fazia o quê? Olha o texto, irmão. E sucedeu que ela estava na presença do Senhor e não se apressava em sair. Em outra tradução diz: é exatamente porque ela demorou muito que Eli ficou preocupado. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua. Volta no 11, meu filho, você foi muito longe, volta no 11. Não, do 12. Você foi para frente, volta aí. Sucedeu perseverando ela perante o Senhor, Elia fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava. Falava onde? Olha para mim aqui, irmão. A verdadeira oração procede do coração. Porque existe muitas bocas falando aquilo que não tem no coração. E tem muitos coração falando que não sai na boca. Mas como Deus não ouve as palavras, Ele ouve o... Deus ouve a sua alma. Por isso que eu dei o tema de quando a amargura envolve a alma. Quando Ana foi orar ao Senhor, ele estava dizendo: Senhor, eu estou irritada mesmo. Porque dentro de mim está doendo muitos anos. Porque o Senhor fechou-me a minha madre. Como falava o seu coração, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Quando o coração fala, a voz não sai, só o coração fala. E pelo que Eli teve por embriagada. Eli ficava sentado ali, irmão, primeiro porque ele estava velho, não dava conta de exercer mais o seu ministério. Segundo, porque a presença de Eli na porta, ali no pilar do templo, fazia as pessoas ter uma confiança mais, porque tinha um senhor ali na porta que cumprimentava o povo e que recebia o povo, que era sacerdote Eli, mesmo que ele não dava conta mais de trabalhar. Mas também ele olhava a porta para que as pessoas que fizessem a sua oferta e bebesse o seu vinho, não entrasse no templo embriagado e fizesse bagunça ou oferecia alguma coisa errada. Então ele ficava na porta. Mas ele viu Ana orando e ele diz: e pelo que Eli a teve por embriagada. Já passou tempo demais aí, mulher. Porque você tanto mexe os lábios e nada sai. Já deu tempo de você orar o suficiente para ir embora. Versículo 14, né? E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aonde estava a tribulação? O incômodo já tinha chegado ao espírito.
A dor já tinha chegado à alma. Já não era uma questão mais pessoal entre ela e Penina. Era uma questão pessoal entre ela e Deus. Atribulado de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma. Eu estava falando aqui para os grupos da terceira idade sobre a questão da oração. Tem muita gente que vai orar e age de forma hipócrita, irmão. Dobra o joelho e começa a orar como se ele estivesse fazendo uma melodia, como se ele estivesse pregando. Pai, porque abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa. Deus sabe que vai abençoar, irmão, conta logo a verdade. Você não veio aqui só para isso, para ficar Deus abençoa, abençoa. Não veio para isso. Você veio para conversar com Ele. Você veio para derramar a alma. E não quer falar para os outros ouvir? Fala de coração, mãe. Fala só com o coração. Sabe por que a maioria eu nunca oro alto. É raro o dia que estou orando em alta voz. É um milagre quando eu solto a voz para poder orar. Porque sou um crente que acostumei a orar sozinho, e sozinho não precisa falar alto, né? Sozinho. Dessa forma, falar só com o coração, você tem condição de verdadeiramente se abrir, rasgar a sua alma, como diz Joel, né? Deixa de rasgar a vossa roupa e rasga a vossa alma diante do Senhor. E tem condição de falar a sua necessidade. Porque quando oramos no microfone, irmão, fica superficial. Escolhemos as palavras. Quando oramos alto perto das pessoas, escolhemos as palavras. Diante do Senhor, não. Sozinho, como Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque é eu e tu, tu e eu. A primeira coisa que o Espírito Santo fala é assim: tira a máscara, põe aí em cima da cama, tira a capa que está aí atrapalhando chegar na alma, põe em cima da cama, e agora, nu e patente aos seus olhos, começa a falar o que você realmente quer. Irmão, quando você dobra o joelho, oração é conversar. Conversar com Deus. Senhor, eu quero, o que ela diz? Eu quero um filho varão. Eu não quero que nasça uma moça. Eu quero um homem. E por que eu quero um homem? Porque eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela especificou. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor, versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. A palavra Belial é sem valor algum, ou maldita, ou impura. Essa palavra Belial, ela joga no sentido de satânico, maligno. Olha, meu filho, já foi lá para frente de novo? O que é isso aí? Volta, você trocou lá a mulher vadia. Não põe isso aí não, que o povo até assusta. Você põe aqui mulher vadia, ela pensa que é vadia. Mas o texto Belial quer dizer isso mesmo, mulher vadia. Mulher que não tem moral e nem prestígio. Viu, irmão? Mulher que não tem moral e nem prestígio. Quem lê esse texto e ainda não entendeu, quando o sacerdote ali fala para ela, mulher de Belial, mulher que não tem moral nem prestígio, tem valor algum, ele estava falando que mulher que fica bêbada, não tem moral e nem prestígio, é vadia. É por isso que ele diz, tu estás bêbada. E ela diz, não me tenha por isso, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O que eu tenho falado? A multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos. O que eu tenho falado? Eu contei para o Senhor o que eu preciso e por que eu estou sofrendo. Aprendeu a orar, irmão? Eu contei para o Senhor o que eu preciso e por que eu estou sofrendo. Qual é o meu sofrimento? Versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em... Acalma o seu coração. Por mais que Eli não era fiel, mas foi uma profecia de Deus. Vai tranquila. Sabe o que é paz aí?
Você sabe que a Bíblia, quando fala de paz e paz de espírito, ela está dizendo não é essa paz que você sente quando tem dinheiro. Já viu essa paz quando você recebe o salário, dá uma paz, né? Recebeu, deu uma paz. Não é essa paz. Ele está falando que em meio ao vendaval eu estou deitado na popa do barco. É essa paz. Que paz é essa? O barco está quase afundando, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. O barco está indo a pique, Jesus, o senhor não sabe disso. Eu estou dormindo, menino, me deixa quieto. Isso é paz. Vai-te em paz, o Deus de Israel. O que ele está dizendo? O seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, conceda a tua petição que lhe pediste. Amém, irmão? Versículo 18. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era mais, porque Deus profetizou para mim, né? Vai-te em paz, Deus vai conceder o seu coração. Quem é que não alegra com uma palavra dessa, né? Você está chorando, Deus usa alguém e fala assim: vai-te em paz e que Deus conceda o que você está pedindo. Deus ouviu a sua oração. Olha para mim aqui, irmão, vai chegar esse dia. A questão nossa é que nós queremos que as coisas resolvam da noite para o dia. E Deus tem um plano com o seu sofrimento e com o meu sofrimento. Deus tinha um plano com o sofrimento de Ana. Ela sofre, nasce o menino por milagre, ela faz uma promessa, ela cumpre a promessa e eu uso o menino. Quem já leu o texto? 19. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor fez o quê? Se lembrou. A palavra se lembrou não é que Deus esqueceu. Não, porque Deus não esquece as coisas. Ele não tem problema mental que esquece os problemas da gente, não. É que Deus chegou ao seu dia. Chegou o seu dia. Não é que Deus esqueceu, é que chegou o seu momento, chegou a sua hora. Quem persevera vai chegar a sua hora em nome de Jesus. O que é oração, irmão? É permanência. O que eu mais falo na igreja? Que a oração não é algo feito. Tem muita gente, obreiros, presbítero, evangelista. O povo ruim de serviço tem hora. Não sabe orar. Não ora. Quando ora 5 minutos é muito. Não aprendeu uma questão. Deus não quer saber se você tem problemas. Deus não quer saber se você tem alguma dificuldade, não, porque isso Ele resolve. Deus não quer saber se você é doente, porque Ele cura. Deus não quer saber se você tem pecado, porque Ele perdoa. O que Deus quer? Que você converse com Ele. Que você aprenda a conversar com Ele. Que você desenvolva o hábito de conversar com Ele. De estar perto dEle. Há muitos anos atrás eu li um livro de uma italiana chamada Ei Deus. E ela passou muita angústia. Mas o livro é de testemunho. E tinha uma coisa que os filhos dela sabiam. Que quando ouvia ela dizer, Ei Deus, ia acontecer alguma coisa. Ela tinha uns 6 ou 7 filhos, me parece, na história. Quando ouvia ela entrar no quarto e falar, Ei Deus, ele sabia, vai acontecer um milagre. Por quê? Porque ela sabia conversar com Deus. Deus só quer que nós conversamos com Ele. Deus só quer que você para de colocar a máscara, tira e conta para Ele o que você precisa. Aonde dói? Por que a dor? Mas olha para mim. A solução do seu problema é um plano de Deus. Se o seu problema serve só para você, continue com o seu problema. Mas se o seu problema vai trazer bênção para o reino de Deus, Deus vai dar uma solução para o seu problema.
Tem pessoas que só conversam. Duas coisas que as pessoas fazem de forma infiel: só dar o dízimo quando tudo está bem, ou só conversa com Deus quando tudo está mal. Quando tudo está mal, o camarada entra aqui dentro chorando. Quando tudo está bem, nem no culto vem. Aprende uma coisa: todo dia, não é campanha, todo dia. Isso é perseverança, irmão, todo dia. Se chover, eu oro. Se não chover, oro também. Se tiver dinheiro, oro. Se não tiver, oro também. Se tiver abençoado, oro. Se tiver doente, oro também. Da forma que tiver, eu continuo orando. Há uns 3 anos atrás, irmão, eu passei um problema tão... Já estava aqui na igreja, graças a Deus. Passei um problema tão sério. Ele não foi resolvido, mas eu aprendi a lidar com ele. Tão sério, que eu cheguei em casa, saí do culto aqui, cheguei em casa, não tinha lugar na casa, e eu fui para um canto da área, botei a cadeira no lugar. Como eu sou sanguíneo, a minha esposa fala que eu sou colérico. Colérico é o sanguíneo, não sei o que eu sou. Chamei a mão na cadeira e falei: senhor, senta aqui hoje. Chega. Eu já cansei de falar com o senhor a mesma história. Eu cansei. O senhor quer matar, mata. Quer destruir, destrói. O senhor é dono. Agora, essa angústia, esse problema no meu coração, eu não quero mais. O senhor vai tirar ele. Tira ou me mata. E eu não tenho defeito nenhum entre eu e o senhor. A minha esposa veio: você não pode falar assim. Eu falei: posso e vou falar e vou falar mais. Ou o senhor tira, ou o senhor me mata. Só tem 2 opções. Aí os meninos veem: meu pai está angustiado. E ele vai resolver. Ou ele vai resolver, ou o senhor tira, ou o senhor me mata. Ele não tirou não, irmão. E nem matou também não. Nem tirou e nem matou. E agora? Continuo convivendo com o problema e vivo do meu jeito. Mas o que o senhor faz? Nada, continuo chorando e vivendo da mesma forma, né? Vai parar de orar? Não. Você pensou que ele tinha resolvido? Não resolveu não, irmão. Não fez nada. Ele não fez nada. Ele sabe o que é esconder a cara? Acho que Deus virou a cara e falou assim: eu não vou nem ouvir o que você vai dizer. Mas aí ele não apareceu para me pegar. Se ele aparece, eu tinha segurado ele pelos braços, assim, balançado. Ele falou: você está ouvindo o que eu estou falando? Mas ele não apareceu, não pude fazer nada. Continuei com o problema e continuei vivo. Mas uma coisa eu falei para ele: mas desistir de orar, não vou desistir nunca. Se o senhor acha que eu vou parar aqui? Aí eu já virei o contrário. Falei: Satanás, eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo a vontade de Deus até que eu chegue no céu. Aí o problema: deixa ele, irmão. Como diz o próprio Cristo: toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Então vamos embora. Vamos colocar de pé, irmão. Cadê os obreiros? Tira uma oferta aí, irmãos, com a sua